Antes de iniciar a videoaula propriamente dita, gente, vou falar alguns conceitos importantes. O que é a bacteremia? Gente, a bacteremia, a definição de bacteremia é a presença de bactérias viáveis no sangue, tá? Isso é considerado uma condição é, é, anormal, né? Porque o sangue normalmente ele é um líquido estéril, né? E essa bacteremia, a gente pode ser transitória, tá? Ocorre durante um período curto de tempo, tá? Geralmente após procedimentos médicos, por exemplo, cirurgia para tirada de furúnculos, né, que são mais profundos, procedimentos odontológicos, né, retirada de siso, tudo isso, você está mexendo em sítios ricamente vascularizados, você vai jogar bactéria no sangue, tá? Você vai ter uma bacteremia transitória. Porém, ela ocorre geralmente, tá? Ela tem uma evolução benigna, tá, gente? Essa a bacteremia ela acaba se resolvendo, né? A intermitente, gente, ocorre em intervalos variáveis de tempo, tá? Com o mesmo micro-organismo. Aí a gente já tem uma condição isso indica, né, que a gente já tem uma condição de um sítio que está sendo acometido no paciente, tá, gente, e que está liberando de forma intermitente as bactérias no sangue, tá? Por exemplo, lesões que vão causar é, por exemplo, né, lesões no fígado que podem causar e de repente supurar isso, né, liberar conteúdo de bactéria. Então você tem momentos que é, é, momentos de liberação maior de bactérias, né, não é uma coisa contínua. E a contínua, tá, que ela ocorre em um padrão crônico, tá, gente? E geralmente ela está associada à endocardite infecciosa, né? A pessoa vai ter a bactéria ali já colonizando, né, o tecido cardíaco, e válvulas, enfim, e sendo liberadas constantemente para o sangue, tá? É uma condição extremamente é, é, perigosa, né? Deve ser imediatamente tratada. A sepse bacteriana, gente, a sepse ela é definida, né, como uma resposta inflamatória exacerbada e sistêmica, né, causada pela bacteremia. Então, a bactéria caiu no sangue e gerou uma resposta inflamatória exacerbada. Um nome técnico, né, hoje em dia usado, é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, a SRIS. E o choque séptico, tá, gente, é quando essa síndrome, essa sepse bacteriana, bacteriana no caso, né, mas pode ser viral, pode ser fúngica, ela vai levar essa inflamação exacerbada, ela leva a disfunção orgânica, tá, principalmente do sistema cardiovascular e também uma condição, né, muito perigosa, né, e uma taxa, né, de letalidade muito grande. Eu tenho esses conceitos, gente, mais bem explicados, né? Elas estão aí nesse PDF, tá? Do Instituto Latino-Americano para Estudos de sepsis, tá? Inclusive é um site muito legal, né? Do ILAS, que você pode ir lá, tem várias publicações, né? Tem material para divulgação, é bem interessante. Então, só mostrando aí, né, que as definições elas são um pouquinho mais é, né, complexas, né? Você tem alguns critérios, né? Mas basicamente você tem uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? E devido a uma bacteremia, nesse caso, né? Isso vai levar a uma sepse, né? Que seria uma complicação já dessa resposta inflamatória, que levaria a uma sepse grave quando o paciente começa a ter sinais de disfunção orgânica, tá associados à hipoperfusão, ou seja, já está tendo comprometimento do sistema é, cardiovascular, e no choque cético, né, que eu falei lá, que é a falência já, né, se já está essa inflamação já está exagerada, levando à falência, geralmente pelo choque hipovolêmico, né, e hipotensão.
A epidemiologia das infecções sistêmicas antibacterianas, elas são predominantemente hospitalares, tá? Adquiridas no hospital. Cerca de um terço, gente, dos leitos de UTI no Brasil, né, na era pré-Covid, era ocupado por pacientes com sepse. Tá? Então, se a gente tirar o Covid, né, que ganhou, obviamente, grande importância, inclusive muitas vezes levando ao colapso, né, do sistema de saúde, mas na era pré-Covid, um terço dos pacientes em UTI são para manejo da sepse. Alguns fatores, né, são considerados de risco, aumentam a chance da pessoa passar por um processo de bacteremia e sepse, que são as faixas extremas de idade, doenças de base, né, como doenças hematológicas, neoplasias, diabetes, insuficiência renal, cirrose hepática, imunossupressão, queimaduras, né, de terceiro grau, medicamentos, uso de medicamentos imunossupressores, tá, gente? Como, por exemplo, em indivíduos que estão fazendo recém-transplantados, né? Vão tomar esses imunossupressores para evitar a rejeição, né, ao órgão. E alguns procedimentos médicos invasivos, como eu falei, a gente tem capacidade de julgar a bactéria no sangue, como por exemplo catéter endovenoso, né, procedimentos endoscópicos, vão gerar lesão ali em sítios, né, que tem é, microbi, microbiota rica, tá? E vão ter o potencial de colocar essa microbiota no sangue, tá? Falando um pouquinho mais sobre a epidemiologia das infecções sistêmicas, gente, a primeira coisa é que as bactérias não causam infecção na corrente sanguínea, tá? Não existe infecção de corrente sanguínea. Porque, gente, o primeiro passo para a patogênese bacteriana é a adesão, como a gente discutiu lá no início do semestre. Então, a bactéria não tem onde aderir no sangue, né? Ela pode aderir no endotélio, né? E causar uma doença endotelial, enfim, mas ela tem que aderir, multiplicar e depois ir para o sangue, tá? Causar as bacteremias. Então, gente, sempre tem uma fonte de origem da bacteremia, tá? Mesmo que eu não descubra essa fonte, ela existe, tá? Não existe, e por isso que eu não uso, gente, o termo de infecção na corrente sanguínea, infecção de corrente sanguínea, ICS, porque simplesmente é um termo errado, tá? Embora, né, vou ressaltar aqui, vocês vão ver muito isso, esse termo, ele é clinicamente consagrado, tá? Inclusive nas referências que eu dou, tá? Da Anvisa eles falam também, mas eu não uso esse termo por ser errado do ponto de vista científico, biológico. Então, quais são as fontes primárias, gente, mais comuns de infecções sistêmicas, né? Os dispositivos intravasculares, tá? Catéteres, então qualquer coisa que eu for colocar ali, que eu for romper a barreira da pele, que é um sítio ricamente colonizado por microbiota, eu tenho a chance de inserir, uma chance grande de inserir bactéria aí, né, na corrente sanguínea, tá? E esses dispositivos, então, têm uma importância grande, né, nas infecções hospitalares. O trato geniturinário, tá, gente? Como a gente discutiu, várias infecções do trato geniturinário têm capacidade de disseminar pelo sangue, tá? A Neisseria gonorreia, a sífilis, enfim. E também, tá, no hospital, as cirurgias, né, do trato geniturinário também podem liberar bactéria para o sangue, tá? Infecções do trato respiratório, tá? A gente também nesse caso, né, você tem um sítio que é muito vascularizado e que vai ter ali um contato íntimo, né, de vasos que estão se abrindo para os leucócitos entrarem no tecido para combater uma infecção. Se o leucócito é capaz de entrar, né, gente, nesse buraco, entre aspas, tá, no vaso, obviamente as bactérias que são, né, como a gente discutiu lá, mais ou menos aí, dimensões lineares 10 vezes menor que uma célula, né? Então elas conseguem passar facilmente para o sangue, tá? São os três principais, gente. Aí depois vem na sequência infecções, né, do intestino e peritônio, infecções de pele, infecções do trato biliar,
abscessos intraabdominais, outros sítios, né, que individualmente não somam, não completam 1%, tá? Dá mais ou menos 8%, e você vê aí que tem uma proporção relevante, tá, de sítios desconhecidos. Tá? Lembrando que sempre vai existir um sítio. O que, né, são muitas vezes conhecidos como as febres de origem desconhecida. Né, o indivíduo tem a febre, você vai encontrar o patógeno no sangue, vai identificar, vai tratar, muitas vezes vai ter né, a melhora clínica do paciente, mas você não vai conseguir identificar de onde foi esse sítio primário, tá? É, isso não, né, não atrapalha com que seja feito o tratamento, tá, gente? Mas dificulta um pouco, né? E você perde esse dado epidemiológico também. No Brasil, gente, você tem esses dois grandes estudos, tá, que são citados lá pelo ILAS, né, que é o Instituto Latino-Americano de Estudo da CEPS. É, ele cita dois grandes estudos, tá, gente, foram feitos no Brasil, que é esse de 2006, do Salles e colaboradores. Foram 75 UTIs em todo o Brasil. É, eu não coloquei o número de pacientes, não estou me lembrando agora, mas um estudo grande, né, de abrangência nacional. Eles tiveram, no geral, 40% de bacilos gram-negativos, 30% de cocos gram-positivos e 5% de fungos. Tá? Um estudo mais recente, gente, esse foi o de Silva e colaboradores, em 2012, que foram, aí eu não coloquei o número de hospitais, né, mas foram 1.235 pacientes em todo o Brasil também. Eles tiveram uma proporção maior de gram-negativos, 72, uma proporção parecida de cocos gram-positivos, né, e uma proporção bem maior de fungos também, tá? Então, assim, no geral, gente, o que a gente pode falar, tá? Os bacilos gram-negativos vão ser mais prevalentes, incidentes, tá? É, e depois a gente vai ter os cocos gram-positivos, tá? E depois a gente tem fungos, tá? Então esses são os três grupos mais representativos. E as espécies mais comuns, gente, dentro dos bacilos gram-negativos, tá? É a Pseudomonas aeruginosa, tá, gente? E praticamente nesses dois estudos, por exemplo, é a bactéria mais isolada, a Escherichia coli, né? A Klebsiella pneumoniae também, que a gente sabe está muito associada à multiresistência, né? E dentre os cocos gram-positivos, gente, gênero Staphylococcus, tá? Staphylococcus aureus, a maioria absoluta, né, resistentes à meticilina, e o Staphylococcus epidermidis, tá? Como eu falei para vocês, gente, no outro slide, a gente tem uma participação importante como sítio primário de dispositivos intravenosos, né? Então, quando você rompe a integridade da pele, você está julgando, né, entre aspas, bactérias da pele dentro do sangue. Quem está na pele, né, em grande número? Os estafilococos. E dentre os fungos, desculpa, a gente principalmente gênero Cândida, é o mais comumente encontrado. É, a fisiopatologia, gente, da sepsis bacteriana, ela é peculiar porque a concentração de bactérias no sangue, tá, gente, em caso de bacteremia e de sepse, tá, ela vai ficar em torno de 10 unidades formadoras de colônia por ml, tá? Eu não errei aí não, tá, gente? É 10 unidades formadoras de colônia por ml. Então, geralmente, no sangue do indivíduo, eu vou ter 10 células viáveis por ml de sangue, né? Então, é uma quantidade muito baixa, tá? E em recém-nascidos e lactentes, gente, a quantidade de bactéria pode ser tão pequena como uma UFC por ml, né? O que que esses números nos mostram, gente? Primeiro, que, né, não existe a multiplicação, né, no sangue, na corrente sanguínea, né, as bactérias que caem no sangue, elas vão vir, né, de um sítio maior, né, elas estão em concentração maior, tá? Mas por que, que um número tão baixo de bactérias não pode causar essas manifestações, tá?
Porque, gente, essa bactéria circulando no sangue, né? Eu coloquei aí do lado uma figura sobre os órgãos linfóides. Essa bactéria vai ficar circulando em todos os órgãos linfóides, estimulando a resposta imune, mesmo que a concentração dela esteja baixa, né? Ela está numa, vamos dizer assim, numa rota privilegiada da vigilância do sistema imune, né? Então ela vai passar nos vários órgãos linfóides, tá? Você vai ter a estimulação do sistema imune até um ponto que essa estimulação ela começa a ser maléfica, né? E aí você começa a ter a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E muito importante, tá, gente? Esses reconhecimentos, né, por esses receptores, né, de imunidade inata, receptores intra e extracelulares, né? Esses vão ser muito importantes em desencadear esses fenômenos, né? E até hoje a gente não se sabe exatamente, né, porque que uma pessoa tem mais propensão, né? Às vezes, né, tem mecanismos que são fisiológicos, né? Como por exemplo, né, os idosos e crianças, né, da questão da maturação e senescência do sistema imune, mas no geral não se sabe por que pessoas de mesma idade, né, do mesmo grupo epidemiológico, evoluam, né, para doença mais grave, para choque séptico e outras não, tá? Ainda não é conhecido os mecanismos exatos. E aqui eu estou colocando mais uma figura dessa referência, tá, gente? O final da coisa, né, gente? Quando leva a disfunção orgânica, que é o sinal do choque séptico, é a disfunção orgânica. Essa resposta da inflamatória exacerbada, a gente vai alterar tanto a circulação sistêmica como a microcirculação, tá? Vocês estão vendo aí, gente, uma das coisas é o aumento da permeabilidade capilar, tá? E com consequente, tá? Extravasamento de plasma e acúmulo desse plasma no tecido, né? Você tem um edema intersticial. Esse aumento da permeabilidade, gente, como eu falei, é uma das principais, vamos dizer assim, né? Uma das principais características da inflamação. Eu tenho que aumentar a permeabilidade do vaso para que as células do sistema imune saiam do sangue e possam ir ao tecido infectado para combater essa infecção, tá? Só que isso em uma escala muito exacerbada, tá? Vai levar a pessoa a choque hipovolêmico, né? Hipotensão, depressão cardíaca e essas alterações também levam, né? A alterações celulares, né? A falta da circulação, da perfusão vai levar a célula à apoptose, enfim. Então você tem todos esses mecanismos, né, que juntos vão levar a uma disfunção orgânica, que é o quadro, né, aquele limite ali, sepse grave para o choque séptico. Então, gente, para diagnosticar essas infecções, a gente tem muito pouca bactéria, tá? Então a gente vai ter que fazer o quê? Se eu pegar um sangue de um paciente que vai ter está, né, passando conhecidamente uma suposição, né, está conhecidamente por uma, um quadro de bacteremia com sepse bacteriana, tá? Mesmo que eu tenha, por exemplo, 10 a 2 ou 10 a 3 UFC por ml, que é muito para uma bacteremia, isso não acontece, eu não conseguiria ver isso, né, no meio, no GRAM, tá, gente? Que a gente sabe que é 10 a 4, tá? E mesmo o meio sólido, a gente sabe que é mais ou menos 10 a 3, né? Capacidade menos do que 10 a 3 UFC por ml, eu posso não ver o crescimento ali no meio sólido. Então eu uso o que, gente? O meio rico, né? Que eu falei com vocês, é mais ou menos 10 células eu consigo recuperar, que é o que a gente vai ter aqui, tá? Então, primeiro, gente, para a hemocultura a gente vai usar sempre meios líquidos enriquecidos, tá? Eles então já são bases ricas, tá? De meios líquidos, de caldos, e ainda são adicionados mais vitaminas, enfim, mais nutrientes, e eles vão ter o anticoagulante que geralmente é o SPS, tá, gente? O SPS ele não interfere na viabilidade bacteriana como outros anticoagulantes, né? Como EDTA, como citrato. Então ele é o recomendado. E basicamente, gente,
esses frascos, né, eles são divididos quanto à atmosfera de incubação. Então eu tenho frascos que vão me trazer uma atmosfera aeróbia e frascos que vão me trazer uma atmosfera anaeróbia. E também os frascos vão se diferenciar pela idade do paciente, tá? Adultos e pediátricos, tá? O pediátrico, gente, ele é otimizado, né, para a gente trabalhar com pequenos volumes de amostra, né? Principalmente a gente está falando de recém-nascidos, né? Trabalhar às vezes com 1 ml de amostra, né? Então esses frascos pediátricos eles são adaptados para otimizar, né, uma quantidade baixa de amostra de inóculo inicial. Então o que eu quero fazer aqui, gente, é pegar uma amostra que tem muito pouquinho bactéria e tentar recuperar essa bactéria para eu ter uma hemocultura positiva. Então, falando sobre o número de amostras para hemocultura, além é, da gente utilizar meios que são líquidos e ainda suplementados para a gente conseguir, né, recuperar quantidades mínimas de bactéria, a gente geralmente vai utilizar também, gente, mais de uma amostra, tá? Nesse caso aqui, gente, uma amostra ou uma punção, né, também é chamado assim, é o suficiente, gente, para encher 2 frascos de hemocultura de adultos, tá? Dependendo do frasco, pode ser entre 5 e 10 ml. O total, então, até 20 ml, tá? Uma amostra de adultos seria 20 ml. E de crianças, gente, suficiente para um frasco, tá? Que geralmente é 5 ml. É, e são indicadas, gente, de 2 a 4 punções ou amostras, tá? Então eu vou fazer entre 2 a 4 coletas, né? Por exemplo, o adulto vai ser, por exemplo, né, o máximo seriam 4 coletas de 20 ml, tá? Para preencher 2 frascos. Na criança seriam 4 coletas de 5 ml, tá? Para preencher um frasco. Utilizando, além dessas meios, né, gente, muito sensíveis, essa metodologia de várias amostras, tá, gente? De amostras repetidas, né, de replicatas, a gente atinge uma sensibilidade de mais de 95%, né, que a gente consegue isolar essas bactérias. E as diferentes amostras, gente, devem ser coletadas de punções e sítios anatômicos diferentes, tá? Então eu não posso puncionar um sítio, coletar 40 ml de sangue do indivíduo e falar que são 2 coletas, tá? Eu tenho que puncionar 20 e punciono em outro sítio diferente, tá? Troco os braços, né? Vou trocando os braços para fazer essas coletas, tá? Para aumentar a chance de recuperar o patógeno. Então, gente, quais são as recomendações de coleta, né? A gente tem para suspeitas de bacteremia ou fungemia primária ou secundária, obter 2 a 3 amostras, uma após a outra, de diferentes sítios anatômicos, logo após o início dos sintomas, tá, gente? Geralmente o início do pico febril. Então, lembrando que a amostra, tá, gente? Uma amostra para um adulto, né? Quantidade suficiente para fazer um cultivo em tubo aeróbico e um anaeróbico. Para febre de origem indeterminada, né, a gente não tem um foco inicial definido, né, obter de 2 a 3 amostras, uma após a outra, né, fazer o mesmo procedimento. Se negativas nas primeiras 24 a 48 horas, obter mais 2 amostras, uma após a outra, de diferentes sítios anatômicos, tá? É, E aí, nesse caso, né, seria interessante obter 2 amostras e depois 2 amostras para a gente chegar no total 4 amostras, tá? Porque também já é mostrado que mais do que 4 amostras ele não adiciona nenhum benefício à recuperação de patógenos. E se for uma suspeita de bacteremia ou fungemia com hemoculturas persistentemente negativas, né? Ou seja, fiz as 4 amostras negativas, porém a, a sintomatologia é muito clássica, aí eu vou começar a pensar em métodos ou para bactérias mais fastidiosas
métodos que são melhores para fungos, né, isolar fungos, e métodos de micobactérias, né, frasco de hemocultura para micobactéria, e pensar em outros micro-organismos, né, que não as bactérias típicas, vamos falar assim. Bom, então quando né, se tem uma indicação clínica de um caso de bacteremia com possível sepse, né, uma indicação para hemocultura. Um paciente que apresente, gente, quadro clínico sugestivo de infecção, tá? Suficiente para ser submetido à internação, ou seja, um quadro grave de infecção e que apresentem ou febre maior do que 38 graus ou hipotermia menor do que 36 graus. A hipotermia já vai acontecer na fase que eu já começo a apresentar, né, os efeitos do extravasamento, né, da aumento da permeabilidade vascular, do extravasamento e da hipovolemia. Né? Então, nesse caso, vou ter a hipotermia. E posso ter tanto aumento, gente, no número de leucócitos, tá? Somente novos leucócitos, né? A resposta imune, né? Produzindo células ali para a resposta, ou posso ter uma queda também dos leucócitos no sangue, tá, gente? Por quê? Porque esses leucócitos eles podem estar no sítio inicial da infecção, tá? Então eu tiro os leucócitos do sangue para o sítio inicial da infecção, tá? E a minha multiplicação pode não estar repondo todo essas células inflamatórias que estão indo para o tecido, né? Então eu tenho uma queda, na verdade, no número de leucócitos. E por isso que é tão complicado também, né? Porque é uma infecção, né? Não é uma infecção, né? Mas é essa manifestação de uma circulação da bactéria no sangue, ela é bastante complexa, né? Pode apresentar vários quadros, sinais clínicos, né? Sintomatologias diferentes. Em crianças pequenas, gente, um quadro de queda, né, do estado geral, sem explicação nenhuma, e em idosos, principalmente, né, gente, como de mal-estar, mialgia e sinais de acidente vascular cerebral também deve ser submetido à hemocultura, tá? Esses sinais de acidente vascular, né, a pessoa não responde mais, né, não consegue responder perguntas simples, parece que está meio, né, não prestando atenção na gente, mas na verdade pode ser um sinal, né, de acidente vascular cerebral. Nesse slide, a gente pode ver o volume de sangue sugerido para as amostras de hemocultura. Aqui a gente tem um ponto crítico, gente, porque quanto mais a amostra eu coloco, obviamente respeitando o limite do frasco, que é definido pelo fabricante, quanto mais sangue eu coloco, maior a minha chance de isolar a bactéria, tá? É, Porém, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão, né, às vezes o sangue não é fácil de coletar, né? Às vezes a gente vai uma pessoa que está com dificuldade de obter acesso, uma criança muito pequena, enfim. Né? Então aí à esquerda vocês estão vendo uma divisão, né, em crianças até 13 quilos, né? Vocês veem até 4 ml de coleta, entre 13 e 36 quilos, né? Entre 5 ml, tá? E adultos e crianças maiores, né, de 36 quilos e adultos, né, de 5 a 10 ml, que daria um total, né, de coleta até 20. Lembrando que a gente vai ter que encher 2 frascos, tá? E as crianças, né, também, gente, de 13 a 36, tá? A gente faz 2 frascos também, tá? Faz anaeróbio, aeróbio. Então o volume para essas crianças é 10. 10 ml por punção. E à direita a gente tem também, gente, os volumes de sangue sugeridos, seguros, tá? De coleta para lactentes, né? Então a gente vê que esses volumes, né, eles podem, os volumes que podem ser coletados, tá? Com segurança e quais são os sugeridos, né?
Então, o mínimo da minha rotina, né, para adulto seria esses dois frascos, tá? O frasco aeróbio e anaeróbio. É, o frasco aeróbio, tá, gente? Ele é feito, obviamente, né, para recuperação de aeróbios estritos ou facultativos, tá? Os aeróbios facultativos são a mesma coisa dos anaeróbios facultativos, né? Eu prefiro chamar de aeróbios facultativos porque eles são aeróbios, né? Anaeróbios, né, facultativos, seria que ele, de repente, ele não teria mais a resistência aos oxigênios, aos compostos tóxicos de oxigênio, né? Então, por exemplo, enterobactérias, né, são aeróbios facultativos. O que eu tenho nesse meio, gente, no frasco aeróbio? Eu tenho primeiro um polímero adsorvente e resinas iônicas, gente, que vão se ligar aos antimicrobianos que possam estar presentes na amostra, né? Se o indivíduo já está fazendo um tratamento com antimicrobiano, então esses polímeros, né, ajudam a adsorvente, vão se ligar nas porções hidrofóbicas dos anticorpos, dos antimicrobianos, e as resinas iônicas vão se ligar a antimicrobianos que têm carga. Ele vai ter um meio líquido, como eu falei, já um meio líquido que vai ter peptona, extrato de levedura, BHI, né? Ou seja, o BHI, infusão cérebro-coração, já é um meio rico. Eu ainda adiciono peptona, adiciono extrato de levedura, adiciono vitamina B6, adiciono o fator 10, tem o anticoagulante, que é o SPS, né, aquele que não inibe, não influencia no crescimento bacteriano, e eu faço uma atmosfera especial ali, gente, que é diferente dessa atmosfera normal, né, da nossa atmosfera, é uma mistura principalmente de CO2 e O2, tá, de oxigênio e gás carbônico ali dentro, para ajudar também na recuperação dos aeróbios facultativos. Já no frasco anaeróbio, gente, eu vou ter. é, Ele é desenvolvido para recuperação de micro-organismos anaeróbios, tá? E eu vou ter então também o polímero adsorvente e resinas iônicas. Eu vou ter o meio que vai ser basicamente o mesmo meio, gente, do anterior, do frasco aeróbio, com exceção que eu tenho tioglicolato de sódio, tá? O tioglicolato a gente já discutiu um pouco, né? O caldo do tioglicolato. O tioglicolato de sódio ele vai fazer com que a solução, né, do meio, o caldo, fique mais viscoso. Então eu consigo criar um gradiente de oxigênio só por essa viscosidade, essa dificuldade que o oxigênio tem em difundir pelo meio, né? É o mesmo meio, o meio que é chamado de tioglicolato, né? Contém tioglicolato de sódio, né? Que a gente discutiu, por exemplo, na aula do sistema nervoso, tá? E a atmosfera do meio anaeróbio, do frasco anaeróbio, tá, gente? É só CO2 mais nitrogênio, tá? Então eu ponho a mistura sem oxigênio, ponho o tioglicolato que me ajuda ainda a reduzir essa disseminação possível, né, do oxigênio que tiver ali, e ainda ponho uma atmosfera sem oxigênio. Então eu é, né, favoreço a recuperação dos meus micro-organismos anaeróbios. Bom, então já falamos sobre os frascos, né, usados na hemocultura. É, vamos falar agora, discutir um pouco dos métodos, né, de hemocultura. O mais clássico de todos é a hemocultura manual, tá? Em que eu vou, gente, eu tenho os frascos que eu vou, como vocês estão vendo, com meio líquido, tá? Ou então, gente, eu tenho também esses meios que são chamados de bifásico, que vocês estão vendo mais à esquerda, acima, tá? Então esse meio ele tem o agar ali em pezinho, né? Que vocês estão vendo, e o caldo embaixo, tá? Então eu tenho um cultivo tanto no meio sólido como no meio líquido, né? Eu ponho o sangue ali, né? Homogeneizo o frasco para o sangue passar em cima dessa parte sólida e o sangue vai ficar no caldo também. E aí eu faço a incubação desse meio, tá? Seja o meio o só caldo ou bifásico, gente, eu vou incubar a 35 graus. Agito gentilmente toda vez que eu for inspecionar e eu tenho que inspecionar diariamente pelos sinais de crescimento. Como por exemplo aí embaixo, ó, vocês estão vendo? O caldo está turvo, né? Você tem uma certa precipitação ali embaixo que é
de hemácias, né, principalmente, mas a gente tem também hemácias ainda em suspensão, a gente vê que o meio está turvo, né, do crescimento bacteriano, turvo ou caldo. E sempre que eu for inspecionar, então, eu olho se tem, se não tem, eu vou agitar gentilmente e volto para a incubação, tá? É indicado, gente, na hemocultura manual, realizar o repique cego em 16 a 18 horas. O que que é isso? Eu faço o meu inóculo, tá? Deixo incubando de 16 a 18 horas, né? O famoso overnight. E após essa incubação, eu vou pegar um pouco dessa amostra, tá? Dessa primeira hemocultura e vou usar como amostra para a segunda hemocultura. Vou colocar em outro caldo. Por que, que é um repique cego, gente? Porque geralmente nesse tempo eu não tive crescimento ainda que eu possa ver. Tá? Então, eu vou pegar um caldo que está límpido, mas que teoricamente, se for positivo, já tem um enriquecimento inicial de bactérias. E aí eu mantenho os dois incubados, tá? Tanto meu repique cego como minha amostra original, incubo por 7 dias no total. 7 dias não teve o sinal de crescimento, nenhum sinal de crescimento, é uma hemocultura negativa. E outros sinais além da turvação, tá, gente, que podem indicar crescimento. Em ar, vocês estão vendo aí, né, a formação de uma nata em cima, uma película em cima do caldo, tá, gente? Crescimento de bactéria aeróbia estrita, tá? Um Acinetobacter, uma Pseudomonas, tá? No B, vocês estão vendo a produção de gás, então a bactéria cresce, produz gás, você vai ver a produção de bolhas. Você pode ver o sinal de hemólise, que está mostrando em C, tá, gente? São dois caldos positivos, tá, gente? Num caldo eu tenho a turvação e ela está um pouco mais forte por causa das hemácias que estão em suspensão ainda, tá? Ainda mais que eu sempre vou agitando, né, homogeneizando, mas se a bactéria for hemolítica, ela começa a elisar essas hemácias, né, as toxinas produzidas pela bactéria, e eu vou dar uma limpada no caldo, tá? Embora eu consiga ainda ver, aqui não está muito bom, mas consiga ver a turvação ainda bacteriana. E no D, né, gente, pode ocorrer esses crescimentos, né, esses grumozinhos, como se fosse uma colônia mesmo, nesse fundo, né, que vão sedimentando as hemácias ali, tá? Ele pode crescer, mas esse crescimento geralmente eu não, é mais difícil, né, porque sempre eu vou estar na manual, né, eu vou estar sempre agitando, homogeneizando a minha cultura diariamente. Outro método também que é utilizado é o método de lise-centrifugação. Esse método ele é um método que ele vai adicionar uma pré-etapa, tá, de centrifugação para a gente concentrar a nossa amostra. Tá? Então vocês estão vendo aí ao lado as figuras, um diagrama, né, de como funciona. Primeira etapa, eu vou pegar o sangue do indivíduo, misturo esse sangue com um tampão, perdão. Esse tampão é um tampão de lise, gente, que vai lisar as células, as hemácias e os leucócitos, né? Vai lisar as células eucariotas, e porém as células da bactéria elas vão ficar intactas. Eu vou então centrifugar isso, né? Como a célula bacteriana está intacta, eu consigo sedimentá-la. E aí eu sedimento, descarto o meu sobrenadante. O sobrenadante vai ter inclusive antibióticos, retiro, né, algumas impurezas dali, é, e depois eu suspendo isso em um menor volume e faço o meu plantio. Tá, gente? Eu posso fazer plantio já no meio, num área é, específico, por exemplo, tá? Já posso colocar no agar saburroso, eu estou escolhendo no fungo, no agar, enfim, já posso direcionar isso, tá? Eu ponho no caldo, né? Faço o processo, continuo o processo como eu mostrei para vocês, né? Esse esse método, gente, as vantagens dele, que ele diminui significativamente o tempo de positivação da hemocultura. Então, as duas hemoculturas, uma o sangue passando pela etapa de lise com centrifugação, a outra não, consistentemente, né? O método de lise e centrifugação ele positiva mais rápido, tá? Faz sentido
né? Por exemplo, que a gente pegue 10 ml de sangue e ressuspenda isso em 500 microlitros finais. Então, você está concentrando muito a sua amostra. Isso você consegue pôr mais bactéria do inóculo por volume, né? Então, faz sentido você ter essa menor diminuição do tempo. E ela pode ser realizada também de forma quantitativa, tá, gente? Eu posso fazer com a alça calibrada e fazer um método quantitativo e quantificar o FC por ml de sangue, tá? E com desvantagem, a gente tem um maior custo associado, então eu incluo uma centrífuga também como equipamentos e um maior número de etapas, tá? E não é nem pelo problema do tempo adicional, né, do número de etapas, que às vezes esse tempo de diminuição, né, do tempo de positivação é muito grande, valeria a pena. O problema é que quanto mais etapas na microbiologia, a gente aumenta a chance de contaminar, né? Então, na microbiologia, a gente sempre tende a fazer as coisas com o mínimo de manipulação possível, que né, como boas práticas, porque isso pode influenciar na nossa taxa de contaminação. Então, por isso, pelo custo e essas maiores chances de contaminação, né, esse método ele não é amplamente utilizado na rotina, tá? Mas ele é realizado sim, então, atualmente, né, geralmente como um suporte para amostras mais complicadas, enfim, né, a rotina mesmo, ela geralmente é feita pelos métodos tradicionais, né, do sangue diretamente, sem processamento nos frascos. E a gente tem um sistema também que ele é chamado de hemocultura semi-automatizada. Ele funciona, a gente vai ter um caldo, que vocês estão vendo acima à esquerda, né? Esse caldo escuro é um caldo de hemocultura com indicador de pH. Aqui vai mudar para o amarelo, vermelho, se o pH começar a descer, né? Começar a cair. E ele tem um sistema que é uma laminocultura, um laminocultivo similar ao que a gente viu lá na urina, tá? Do laminocultivo. E aí a gente tem de um lado do meio, né? Vocês estão vendo embaixo aí, vocês estão vendo são dois potinhos, né? Mas o potinho de um lado tem um e do lado tem outro. O meio único do lado tem a água chocolate e do outro lado tem o água maconca e saburro, que é meio para fungos filamentosos, né? Principalmente. E fazer a inoculação no caldo, né? Então eu inoculo o caldo, vocês estão vendo, gente, pelo esse buraquinho à esquerda, né? Com a injeção ali, ou outro sistema. E esse caldo, esse sangue também vai cair primeiramente no caldo, tá? Aí eu vou homogeneizar, gente, e vou inverter esse sistema, tá? Então o sangue que está no caldo, ele vai passar na câmerazinha, né, no tubinho que está o laminocultivo e vai banhar todos os meios com sangue, né? Uma mistura de sangue e caldo ali, enfim. E eu vou incubar, então, de 6 a 8 horas, a 35 graus, e após essa incubação eu vou inverter novamente o sistema, tá? Faço de novo nessa inversão, então o caldo vai homogeneizar e vai passar de novo nos meios sólidos. E incubo por até 5 dias a 35 graus, tá, gente? Verificar o crescimento 2 vezes ao dia é o mais indicado. Depois de 5 dias, se eu não visualizar nenhum crescimento, nesse caso, lembrando, o meio, né, o caldo, ele vai virar, ele vira, né, a cor do pH. Então o crescimento não é mais somente na turbidez, na hemólise. Então eu tenho uma sensibilidade maior, tá, gente? Um número menor de bactérias eu já consigo pegar. E também eu tenho um sistema acoplado é, a ele, né, que eu posso já isolar até as colônias, tá? Então, o incubo, se em 5 dias não tiver nenhum resultado, é uma hemocultura negativa, tá? Então, eu ganho até em tempo. Lembrando a manual, que é ainda, gente, a mais feita é, né, ao redor do Brasil, tá? Porque essas hemoculturas mais automatizadas tendem a ser mais caras, né? O manual são 7 dias para soltar um negativo. Aqui são com 5 dias eu solto um negativo.
né? Então ganha em tempo e ganha em sensibilidade com o indicador de pH. E a hemocultura automatizada, tá, gente? Também chamada de sistema de monitoração contínua, tá? Eu vou fazer a inoculação do meu frasquinho, tá, gente? E após a inoculação do meu frasco de hemocultura, o processo é automatizado, tá? O crescimento, ele é avaliado, como vocês estão vendo aí, gente, já por mudanças, tá? Eles são detectores que vão ser sensíveis à mudança de pH e na concentração de CO2, que vão ser indicadores, né, do crescimento bacteriano. E só que a detecção aqui, gente, não é nem mais visual e não é visual também, mas por mudança de cor de pH. A leitura aqui já é uma leitura por um leitor de fótons, né? Um aparelho que vai ler a luz emitida por esses marcadores que estão no meio. Então eu tenho resultados, gente, que são analisados em tempo real, tá? Então eu tenho o sistema, por isso ele é chamado de monitoração contínua. Eu tenho o sistema que vai monitorar a quantidade de fluorescência ali no tempo, né, no tempo real. Ele é mais sensível, porque vai se basear em detector de fótons, né, gente, muito sensível, muito mais sensível que o olho humano para detectar tanto o crescimento ou a mudança do pH do meio. Você ganha em rapidez no resultado, tá? Embora a gente faça a incubação ainda em 5 dias para soltar um negativo, tá, gente? A maioria das amostras, né, sabidamente positivas, elas vão apontar, né, positividade lá em 48 horas. Além disso, né, eu tenho como vantagem possibilidade de criação de um banco de dados de amostras de forma mais eficiente. Então vocês estão vendo ali acima, eu coleto, já ponho um leitor ali, já, né, leio, faço a leitura do código de barra, isso já vai para o meu sistema, com o dia que foi incubado, né, os outros dados que eu posso inserir também, tá? Inclusive esses dados que vão ser gerados. A hemocultura positivou em 48 horas. Eu posso colocar os dados da identidade da bactéria depois. Então eu crio bancos de dados com mais facilidade. Tá? A desvantagem, tá, gente, é o preço. Porque é o preço tanto do aparelho, tá, gente, como do insumo, porque os automatizados eles vão usar os frascos de hemocultura que são da marca deles, tá? E não devem ser usados outros frascos, realmente. E a manutenção também tende a ser mais cara, tá? Então toda essa questão envolvendo o aparelho, ele aumenta o preço, né? Que é um fator, infelizmente, né? Um fator ainda muito limitante na nossa realidade. Essa figura mostra como é o esquema da hemocultura automatizada. Então ela vai ter um detector, né, que vai ser sensível a mudanças de pH e concentração de CO2. Acima de um certo limite, né, esse detector ele é sensível, né, ao LED e a luz, né, a incidência de luz, e quando ele recebe essa luz ele libera uma fluorescência que vai ser detectada pelo equipamento, tá? E aí, como vocês estão vendo, ele é todo ele é automatizado, né? O acompanhamento é feito continuamente, é, né? A positividade ou não, ela vai apitar também lá no computador, tá? Então, é um método que facilita muito, né, no manejo da hemocultura. E aí na hemocultura automatizada, né, você vai ter um monitoramento contínuo e quando a fluorescência ela vai passar de um certo ponto de corte, né, que é definido pela máquina, né, provavelmente fazendo um cálculo para retirar ruídos, né, de fluorescência, os ruídos de fundo. Quando chega a um ponto determinado, ele vai apitar como positivo, tá? E aí lá na máquina ele apita lá, mostra a luzinha vermelha. No programa da máquina, tá, gente? Aparece para vocês estão vendo aí, ó, para ele remover todas as amostras sinalizadas pela luz vermelha, quer dizer que ela positivou. E mais importante, né, gente, que como é uma coisa monitorada continuamente,
O mais importante é a gente ver essa curvinha ao lado aí, que é uma curva. Né, quando a gente vê uma curva dessa, a gente sabe que é uma curva de uma reação enzimática, né? Ou então de um monte de reações enzimáticas dentro de um lugar que a gente chama de célula. Então a célula crescendo, né? Então isso me dá mais especificidade, tá? Porque os outros sinais, tá, gente, como eu não acompanho, eu acompanho virada, mesmo que seja virada do pH da semi-automatizada, né, eu vou acompanhando em períodos determinados, né, eu não acompanho continuamente. Então eu não tenho como falar, eu não quantifico também, né, a máquina tem como quantificar. Então eu tenho a certeza de que esse sinal não é um sinal inespecífico, né? Com essa curva bonitinha, certinha de curva de crescimento. Né? Então essa também tem essas vantagens, tá? Isso tudo já é gerado para o aparelho, tá? E inclusive você já pode jogar esses dados todos, gente, para o banco de dados que o aparelho gera, né? Então ele tem realmente várias vantagens. Como a gente viu, gente, a principal causa que gera, né, o sítio inicial que vai gerar bacteremia barra sepse quando identificado, né, a gente viu lá no início que era a utilização de dispositivos intravenosos. E o catéter, né, ele é um dos principais dispositivos. E vocês estão vendo a figura ao lado ali, ele pode ser contaminado, tá, gente? Tanto pela microbiota do paciente como pelo do profissional de saúde, tá? Do profissional de saúde que vai fazer a inserção, do profissional de saúde que vai fazer a manutenção, tá? E essa contaminação, ela, em modo geral, ela pode ser de dois tipos, tá? De intraluminal, quando ela vai ocorrer por dentro, né, do catéter, e isso vai gerar liberação de bactérias para o sangue, né, ou extraluminal, que vai ocorrer por fora do catéter, tá, e pode também gerar contaminação para o sangue, se o extraluminal ocorrer na parte que está lá dentro, pode gerar também é, lesões, né, infecções no local de inserção do catéter, você perder aquele local, e essas bactérias podem cair no sangue também, tá? Então uma forma, é uma das principais, né, formas de bacteremia. E como é que a gente faz, gente, para diagnosticar, na verdade, associar uma bacteremia a um dispositivo intravascular? E por que que é importante a gente avaliar, gente? Porque caso seja, né, a fonte inicial, o médico, né, ele vai ter que retirar, o enfermeiro vai ter que retirar aquele dispositivo, né? A primeira atitude é retirar o sítio inicial de infecção ou combater o sítio inicial de infecção. E caso a bacteremia não esteja associada ao catéter, você fizer simplesmente uma hemocultura e associar ao catéter, às vezes você está tirando o catéter do paciente que não necessita. Né? E a gente sabe, principalmente pacientes que têm dificuldade de acesso, às vezes é muito difícil ter um acesso. E aí você vai tirar um acesso, às vezes, desnecessariamente. Então isso é muito importante, a gente tentar associar o catéter à bacteremia. E aí a gente tem essa técnica de MAC, que é uma técnica, gente, semi-quantitativa, né? Que com o auxílio de tesoura, uma tesoura estéreo, né? Vai ser retirado do paciente o dispositivo, os 5 centímetros distais, né? Que estavam dentro do indivíduo vão ser cortados com tesoura estéreo, colocado num frasco estéreo seco e enviado ao laboratório. Tá? No laboratório, gente, enviado imediatamente ao laboratório. No laboratório, com o auxílio de uma pinça estéreo, eu vou pegar essa porçãozinha e vou rolar esse catéter sobre o agar-sangue umas 4 ou 5 vezes, tá? Vocês estão vendo aí, inclusive, na figura, né? Ele fez até, foi rolando e foi indo pro lado, né? Para ocupar a parte toda da placa.
E aí eu vou incubar isso a 35 graus, 18 a 24 horas, de preferência em capinofilia, tá? Para né, otimizar o crescimento e isolamento de possíveis estreptococos que podem estar envolvidos. E aí, depois desse tempo, eu vou contar as colônias. Mais de 15 UFC na placa, tá, gente? Quantidade total de UFCs na placa. Se eu tiver mais do que 15, significa que o cateter está colonizado e associado ao resultado positivo da hemocultura com a mesma bactéria, ele fecha, né, o diagnóstico de uma infecção bacteremia associada ao uso de catéter, que é importante, inclusive, tá, gente, para o controle de infecções hospitalares, né, condições de controle, infecção hospitalar. O problema, gente, é que a técnica de MAC ela vai requerer a retirada do dispositivo intravascular, né, para a gente fazer essa análise e atirar. E pode ser que não seja associada a bacteremia ao dispositivo, né? Então a gente teria, né, retirado esse dispositivo à toa. Então existem algumas alternativas, tá, que a gente pode fazer para tentar associar uma bacteremia a um dispositivo, né, o sítio inicial ao dispositivo intravascular, sem precisar retirar o dispositivo, tá? Para isso a gente faz coleta simultânea de amostras pareadas do catéter, tá? Então do aquele sangue que está vindo lá do catéter e da veia periférica. É, é, e depois a gente vai proceder, então, a hemocultura, tá? E aí a gente pode fazer de duas maneiras, tá, gente? De qualquer forma, a gente vai quantificar de alguma maneira. Pelo método de lise centrifugação, a gente procede o método e faz o plantio quantitativo. Um aumento de 4 vezes na contagem de UFCs em relação do sangue periférico para o catéter, ou seja, se eu tiver 4 vezes mais bactérias da mesmo morfotipo, né, no sangue que eu tirei do catéter em relação ao que eu tirei do sangue periférico, isso indica que muito provavelmente a bacteremia ela está sendo causada pelo dispositivo. E se eu fizer um método automatizado, monitoração contínua, se a amostra do catéter positivar pelo menos 2 horas antes do que a amostra de sangue periférico, ou seja, né, a positivação ela é o tempo de positivação ele é diretamente proporcional à concentração bacteriana na amostra, né? Então, são duas maneiras de eu avaliar se eu tenho mais bactérias no ponto do catéter do que no sangue periférico. Isso indicaria que a bacteremia está sendo causada pelo catéter, tá? Muito se discute, gente, sobre esses métodos, né? Da validade deles, mas o que parece ser o consenso na literatura é que eles têm um alto valor preditivo negativo. E o que quer dizer, gente? Se eu não vejo, né, esses aumentos no sangue do catéter em relação ao sangue periférico, né? Ou seja, não parece estar relacionado, a grande chance é que realmente não esteja relacionado, tá? Então ele tem uma alta capacidade de prever quem é negativo, né? De atribuir o valor negativo a quem realmente é negativo. Então é uma possibilidade de se fazer. Porém, como vocês estão vendo aí, são dois métodos que vão exigir, são dois métodos um pouco mais caros, o laser centrifugação e o automatizado. E aí as hemoculturas que forem positivas, gente, elas devem ser submetidas à coloração de Gram ou outra coloração que o microbiologista, né, julgar necessário. Por exemplo, um Zilnielsen, tá? E elas devem ser semeadas, né, no meio sólido, tá? De preferência o água chocolate, que é o que vai permitir o crescimento de maior número de bactérias clinicamente relevantes. E é importantíssimo, tá, gente, que as hemoculturas, esses laudos de Gram, tá, gente, eles devem ser dados imediatamente. Então, logo que eu vi um Gram, né, eu já vou citar, falar, observação
da cultura positiva, eu tive copos gram-positivos organizados em aglomerados ou aos pares, eu tive bacilos gram-negativos. é, então eu vou fazer o primeiro laudo, ele é muito importante que é esse do gram, tá? Porque a gente está trabalhando, gente, com uma manifestação clínica que pode desenvolver muito rápido. Então, o paciente pode ter uma piora do quadro de um dia para o outro, né? Então, essas respostas, esses laudos parciais são muito importantes. E aí, gente, eu vou pegar então a hemocultura positiva, vou fazer um gram e vou semear no agar sangue, no agar chocolate, para identificar a minha bactéria, tá? É, e se eu tiver, no caso, os sistemas bifásicos ou trifásicos, ou seja, que eu tenho meios sólidos e líquidos, eu já posso pegar essas colônias isoladas, gente, e começar a usar para identificação, tá? Lembrando que também essas colônias desses meios devem ser testadas pelo gram para a gente ver a pureza, inclusive, né, dessas culturas. É... Ah, Bruno, mas você não falou que o ideal era pegar uma colônia isolada de um morfotipo que a gente suspeita da colônia do plantio primário e fazer um repique, né, no meio não seletivo e depois ter muito material para trabalhar? Sim, tá, gente? Mas nesse caso aqui a gente abre essa exceção pela rapidez que a gente pode dar um diagnóstico, tá? Um laudo parcial que seja, porque o laudo parcial de ganho ele já vai ajudar o médico a focar a terapia, né, nos dois grandes grupos, H positivo e H negativo, né, e inclusive pode mostrar outras características de grupos específicos, né. Aí eu mostrei para vocês bacilo H negativo acima, né, no meio cocos gram-positivos em cadeia e na parte abaixo são cocos gram-positivos em aglomerados. Onde posso de todos esses resultados, né, eu vou fazer a interpretação clínica desses resultados, né, desses testes laboratoriais e é muito importante, né, eu avaliar vários fatores para ver, né, para avaliar se eu tenho realmente uma bacteremia verdadeira ou se foi alguma contaminação ali na minha cultura que não tem importância clínica, né, no diagnóstico para o paciente. Então, eu vou avaliar, gente, o número de amostras positivas, tá? Então, eu fiz duas amostras ou duas punções. As duas foram positivas, tá? Fiz três amostras ou três punções. As três foram positivas, né? Nos dois tubos, só em um tubo. Como foi? O tempo de positivação foi igual ou parecido, né? Obviamente não vai ser igual, mas parecido o tempo de positivação entre as amostras diferentes. Os morfotipos no grão observados foram condizentes nas diferentes amostras, né? Quanto maior a consistência, né, dessas variáveis, maior a indicação de que eu tenho realmente uma bacteremia verdadeira. E também avaliando, né, o crescimento dos frascos, eu posso é, é, já definir, né, grandes grupos de micro-organismos. Se cresceu no frasco aeróbio e anaeróbio, eu tenho um provável aeróbio facultativo, por exemplo, enterobactérias, estafilococos. Se eu tenho um frasco aeróbio positivo e um frasco anaeróbio negativo, eu tenho um provável aeróbio estrito, tá? Incluindo fungos. Então, todo fungo, gente, seja ele leveduriforme ou filamentoso, todos eles são aeróbios estritos, tá? E por parte das bactérias, a gente tem Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, e se eu tenho frasco aeróbio negativo e frasco anaeróbio positivo, provável infecção por anaeróbios. E se eu tenho os dois frascos negativos, tá? Isso considerando, obviamente, gente, a sintomatologia, né? Todas aquelas indicações que iniciais para a hemocultura. Aí eu vou pensar em outros patógenos, micobactéria, né? Brucela, talvez, que é um microorganismo mais chato de isolar. É, então, eu vou fazer essa análise dos meus resultados.
Gente, como a gente tem é, a hemocultura, né, ele é um processo que usa meios líquidos, muito ricos, que conseguem detectar, né, quantidades mínimas de bactérias viáveis. Muitas vezes eu vou ter também crescimento de contaminações, né, e que não vão representar uma bacteremia verdadeira, né? Vão representar, na verdade, uma contaminação, mesmo que pequena, muito pequena, pode aparecer nesse sistema. Então, para a interpretação dos resultados, gente, né, eu tenho que, obviamente, sempre casar com a clínica, tá? Casar com os meus dados, os meus resultados que eu tive, e das colônias eu vou identificar as bactérias, tá? E aí eu vou identificar a bactéria e, é, após a identificação da bactéria, a gente tem três classes, né, de micro-organismos. Os micro-organismos que têm um alto valor preditivo positivo, ou seja, a presença deles em uma hemocultura é muito sugestivo de uma bacteremia barra sepse verdadeira, tá? Verdadeira eu digo assim, né? Essa bactéria está sendo responsável, né, pelo quadro clínico. E o exemplo, gente, Staphylococcus aureus, Escherichia coli e outras enterobactérias, a Pseudomonas aeruginosa, então esses que eu falei com vocês, que são muito comuns, né? Neisseria meningitidis, né? A Streptococcus pneumoniae, a gente sabe que as doenças causadas por essas bactérias, as meningites, né? Elas vão, a bactéria vai sair do sítio primário, né, que é o trato respiratório superior, e vai chegar no sistema nervoso central através do sangue. Então, eu também encontro essa bactéria no sangue nesses quadros clínicos. Os Streptococcus pyogenes, né, que a gente viu, pode causar também infecções sistêmicas, né, espalhar e levar a formas mais graves de doença. Streptococcus agalati, Neisseria meningitidis, né, a gente fala também que ela pode causar Neisseria gonorreia, perdão, a gonococcemia, tá? Então esses micro-organismos, gente, são muito, quando encontrados, eles têm né, a probabilidade de que eles realmente estejam causando um quadro clínico é muito grande. Se eu estou falando já de Streptococcus viridans, Enterococcus e Staphylococcus coagulares negativo, tá, gente? Inclusive o epidermides, né, que está aumentando bastante em frequência, eu tenho que interpretar, né, já com mais cuidado, porque essas bactérias são comuns como microbiota na pele, tá? E podem crescer, né? Então elas têm aí, como vocês estão vendo, uma probabilidade, né? Ou seja, Streptococcus viridans, né? Em 38% de bacteremias verdadeiras, ou seja, a maior parte, quando são isolados, indicam contaminação. O Enterococcus, né, ele é mais alto, mas aí porque a gente está tratando como um gênero também, tá? Então 78% são verdadeiras, ou seja, né, cerca de 22% é, de encontros do Enterococcus são, na verdade, contaminação. E os estafilococcus coagulares negativos, né, de 15%, ou seja, 85%, né, dos encontros de estafilococcus coagulares negativos geralmente são, geralmente não, né, segundo essa estimativa, 85 são contaminações e não tem contribuição real para o quadro clínico, tá? E alguns micro-organismos, gente, a chance de associar uma contaminação é muito baixa. E eles são geralmente associados à contaminação por microbiota da pele, tá, gente? Como os corinibactérios, que são aqueles bacilos gram-positivos, né, em forma de taco, os micrococos, tá? Que são cocos gram-positivos em tétrades, tá? Membros do gênero bacilo, que são contaminações comuns do ar, inclusive, né, do ambiente, propionibactério, tá? Então, o encontro dessas bactérias em uma hemocultura é, dificilmente vai indicar realmente uma infecção, tá? Mas, obviamente, sempre né, vai depender sempre da análise do microbiologista com todos os dados clínicos e laboratoriais que ele tem.
Bom, e os laudos, né, dessas infecções são muito importantes, tá? Então, sempre lembrando, gente, os laudos parciais, qualquer resultado que eu tiver nos laudos parciais é importante que eu relate isso, que vai ajudar muito no manejo do paciente. Então, os laudos parciais são principalmente do GRAM, tá? Então, eu coloco, né, a amostra, sangue periférico. Muito importante colocar a hora da coleta e a hora da positivação. Eu saber quantas horas demorou a positivação, que é um indicativo, né, da carga bacteriana naquela amostra. E aí, como resultado, eu falo o meu resultado do GRAM. Foram observados numerosos bacilos gram-negativos, pleomórficos, organizados em células isoladas e aos pares, sugestivo de enterobactérias. Ou, né, dependendo do que eu ver, qual morfotipo eu ver. Importante, gente, sempre que eu puder sugerir, tá? É importante eu sugerir, que já ajuda também os médicos na definição da do manejo do paciente, do tratamento, né, com os antibióticos, até chegar a uma a identificação final e o TSA, tá? Então, muito importante, esses laudos parciais, né, eles devem ser informados, né, o mais rápido possível ao médico. E os laudos finais para identificação, eu também vou colocar, né, exemplo do resultado positivo, amostra sangue periférico, perdão, coloco a data da coleta, coloco a hora do laudo e ou positivação e coloco o meu resultado, Staphylococcus aureus, tá? Caso eu tenha feito, gente, um método que é quantitativo, como por exemplo, a, se eu fiz, por exemplo, né, o método de lise e centrifugação, eu coloco também a quantidade que eu tive, o UFC por ml de sangue. O resultado negativo, amostra sangue periférico, hora da coleta X e o resultado da hemocultura é negativo, tá? Obviamente, gente, que junto desses, isso aí eu tô falando só o básico, né? Obviamente que junto, né, de acordo com a nossa legislação, né, tem que vir a descrição, qual foi o método realizado para fazer a hemocultura, enfim, tá? Mas só que esses dados são importantes, tá? Sempre a hora da coleta e quanto tempo isso demorou para positivar, tá? Bom, então era isso, gente. Essa é a nossa última aula, né, do semestre. Obviamente, né, vamos estar em contato aí até o final, lançamento das notas. Mas já gostaria antecipadamente de agradecer a vocês pela paciência e audiência. Muito obrigado.